Hoje a gente vai para a nossa terceira aula, que seria Introduções Básicas ao Uso do Laboratório, que eu estava até falando com o professor Heriberto dessa situação, laboratório que ele passou muitos anos produzindo lá, né? Então, a gente vai ter uma aula até breve hoje, só para... Então, seria justamente para introduzir vocês desse ambiente, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir a um laboratório. Eu mesmo só fui no laboratório quase já na universidade, né? Sei que não é tão comum a ida lá, mas eu vou mostrar a vocês um pouquinho de o que a gente faz no laboratório, como a gente deve agir, se comportar, justamente para preservar a nossa segurança, né? Eu trouxe até um experimento no final para mostrar para vocês. Então, eu começo aqui falando para vocês um pouco para que serve o laboratório, né? E o laboratório nada mais é que um local que é destinado e muito bem equipado para se fazer experimentos e análises científicas. Mas que experimentos são esses? A gente faz experimentos de... Opa, chegou mais alguém. Bom dia, Júlia. A gente faz experimentos de 3 ordens, né? Que é química, física e biológica. Então, essa parte de reagente, mexer com ácido, base, fazer o tratamento da água, mexer com várias substâncias, reações químicas, a gente faz, principalmente nessa parte, né, de experimentos químicos. Eu até peço perdão se tiver barulho aí, que tá tendo uma obra aqui do lado, aí tá tendo um pouco de barulho. Então também a gente faz experimentos físicos, tá? Que são experimentos que a gente testa experimentos com gravidade, ver o comportamento, o movimento dos corpos. Então, a gente também faz no laboratório, assim como os biológicos, que a gente, no meu caso, eu cultivo microalgas, então a gente faz análise de seres vivos no laboratório, até mesmo agora na pandemia, né? O foco foi bastante grande nessa área, principalmente da virologia, onde estava todo mundo no laboratório querendo encontrar, fazendo teste para achar a vacina, né, do coronavírus. Então, é uma área muito importante, que inclusive tem que ser mais valorizada, principalmente a gente vê a importância em casos como esse, que a gente precisa realmente para criar tecnologias, para criar remédios, criar vacinas, que são bastante importantes na nossa sociedade. Então, aqui eu trouxe para vocês um pouco da segurança básica e como a gente deve se vestir. Então, essas vestimentas apropriadas não são só para padronizar, né, nossa vestimenta, mas sim para preservar nossa segurança e bem-estar no laboratório. Então, existem vestimentas como jaleco, como a gente está sempre utilizando e mexendo com reagentes químicos, com materiais que podem ser até potencialmente perigosos para a nossa saúde, a gente utiliza esse jaleco para, caso derrame, não venha nos atingir. Assim como as luvas, que estão protegendo nossa pele, quando a gente mexe com esses reagentes, com esses seres patógenos, que seriam vírus, bactérias, né? Então a gente precisa dessas luvas para evitar que a gente sofra qualquer lesão, como queimadura, com reagente químico, até dos micro-organismos, como os vírus, né? Nos proteger. Depois a gente descarta e pega outra. Então a gente também a máscara, né? Principalmente agora na pandemia, com esse coronavírus, é muito importante a gente sempre estar trabalhando de máscara o tempo todo. Existem alguns reagentes que saem gases que podem ser perigosos para a gente. Então é muito importante também a gente estar com a máscara ali. Calça longa, caso derrame alguma coisa, a gente está protegido. Tem gente que, principalmente aqui no calor, né? Como o calor é grande, de bermuda, mas o ideal realmente é ir de calça para ficar protegido. Assim como o tênis fechado, com a mesma lógica da proteção. E quem tem cabelo comprido sempre está ali preso. Quem imagina bater o cabelo
em algum reagente, a gente mexe também com fogo para descontaminar alguma coisa, flambar. Então a gente precisa sempre estar ali totalmente aparamentado e seguro. Então, como é que a gente deve agir no laboratório? Justamente para a gente ter segurança no trabalho e desempenhar o trabalho da melhor forma possível, né? Então, o primeiro ponto bastante importante é que não devemos nos alimentar no laboratório. Esse ponto é bastante importante porque o laboratório é um local que a gente precisa deixar sempre limpo. E como a gente trabalha com vírus, trabalha com bactérias, qualquer tipo de alimento que fique ali pode ser um potencial para eles se desenvolverem. Então, a gente precisa sempre deixar ali limpinho, justamente para não ocorrer nenhum tipo de contaminação. A gente precisa sempre trabalhar com foco, concentração e seriedade, evitando brincadeiras. Então, eu sei que o laboratório, principalmente para quem está começando, é um local novo, com muitas coisas interessantes, mas a gente precisa sempre manter o foco e a concentração, né? Sem brincadeiras, porque a gente trabalha com materiais muito sensíveis, com vidrarias, com coisas que qualquer coisinha podem quebrar. Então, é muito importante a gente manter sempre concentração ali no trabalho. O terceiro ponto, que seria não deixar materiais que não serão utilizados sobre as bancadas, deixar sempre os livros, bolsas, agasalhos em lugares apropriados para a gente manter a organização do ambiente. Nunca deixar frascos de matéria-prima e solventes estampados, que é um perigo também. Imagina você estar trabalhando com algum ácido, deixa destampado, aí chega um colega, vai mexer, derrama. Então, é importante sempre usar algum tipo de reagente, qualquer coisa, tampa na hora. Assim como a gente nunca deve abrir frascos de qualquer reagente, de substância, sem saber o que é, ou seja, sem ler o rótulo antes. E muito menos testar a substância pelo odor ou sabor. Então, tem gente, o que será que é isso? Aí vai cheirar. Às vezes, aquele gás que sai é muito perigoso. Então, a gente sempre tem que tratar com muito respeito essa substância, sempre ver o que está lidando, a forma correta de lidar com eles. Então, é muito importante a gente nunca mexer ali em algo que a gente não tem certeza do que é. E o último ponto, que seria deixar as bancadas, pias e vidrarias sempre limpas durante e após o uso. Por que isso é importante? No nosso caso, que a gente trabalha com esgoto, trabalha com tratamento de água, se a gente não fizer a limpeza correta, sempre antes e depois, imagina a gente tá usando ali, fazendo um experimento com esgoto, e depois não lava direito, vem alguém e vai mexer com o tratamento de água. Com certeza vai contaminar. Então a gente tem que sempre levar em conta nisso e sempre deixar limpo para que micro-organismos e qualquer tipo de seres vivos que possam afetar nossa saúde não se proliferem. Então, trouxe aqui para vocês alguns instrumentos e equipamentos que a gente usa bastante no laboratório. O primeiro é o microscópio, que com certeza vocês já devem ou ter ouvido falar ou já ter visto pessoalmente, que ele é feito para ampliar imagens de objetos em até 1000 vezes, né? Então, quando a gente amplia a imagem, a gente pode analisar os organismos microscópicos. Então, como até citei na aula anterior, a gente vê, por exemplo, um copo d'água. A gente olha assim para ele, parece estar limpo, parece que não tem nada ali, a olho nu. Mas quando a gente vai fazer essa análise no microscópio, a gente consegue identificar que existem micro-organismos ali presentes e podem ser potencialmente, possivelmente, um risco à nossa saúde. Então, o microscópio é muito importante para a gente fazer essa análise e identificar o que realmente tem ali na substância que a gente não consegue ver a olho nu. Então, é realmente muito importante. O segundo instrumento seria a pipeta, que é um instrumento que ela é feito por transferência e medição de volumes líquidos. Então, o que seria realmente a pipeta? Existem dois tipos. Existem essa aqui de cima, que seria a manual,
Então, como é que ela funciona? A gente está querendo transferir algum tipo de volume, uma quantidade de substância para algum canto. Então, a gente vai, nela existem marcações de volume. Então, por exemplo, 5 ml, 2 na metade, 2 ml na metade, 1. Então, a gente sempre vai, mergulha a pipeta na substância, assim como está sendo feito aqui no nosso laboratório, e prende com o dedo até chegar à marca que a gente quer, por exemplo, 2 ml. Então, a gente consegue transferir exatamente a quantidade precisa que a gente quer para outro recipiente. Existe essa pipeta aqui que Desculpa, gente, aí o computador descarregou, caiu tudo aqui, me perdoa. tudo bem, professor. Existe também a pipeta que a gente chama de precisão, né? Que a gente utiliza ela como não precisa utilizar essa prática de botar o dedo, que seria justamente pela pressão, para pegar a nossa quantidade. A gente consegue regular ela, a gente tem um medidorzinho do lado, põe a quantidade que a gente quer pegar, por exemplo, 2 ml, e é só apertar esse botão aqui em cima, que ela já vai pegar exatamente a quantidade que a gente quer. Então, uma coisa que é importante, a gente vê aqui, que essa pipeta ela é feita de vidro. Então a gente, toda vez que a gente usa, a gente lava muito bem para não ter contaminação. No caso da pipeta de precisão, que a gente não pode ficar lavando ela por causa que pode quebrar, né, o aparelho. Então o que acontece para a gente evitar essa contaminação? Ela existe aqui, o bico dela, que é descartável, de plástico. Então, toda vez que a gente usa, por exemplo, no esgoto, usou, terminou, tira esse bicozinho aqui que é azul, descarta, e quando vai usar em outra substância, utiliza um novo. Então, isso evita justamente a contaminação da substância, né? Pedro, eu sofri muito quando fui trabalhar pela primeira vez para poder fazer sequenciamento DNA. Eu sofri muito com isso, porque não é fácil você apertar e depois clicar para sair fora. Sim, É uma certa técnica, né? Então, sofri muito no início. isso aí a gente só consegue na prática mesmo. Eu, quando comecei, meu Deus do céu, esse negócio de vidro complicado, medo de quebrar, mas é normal. Com a prática, a gente vai conseguindo manusear direitinho. Existe também a pera, né, que a gente chama, que a gente usa no manual, que seria justamente para a gente não precisar ficar ali com o dedo prendendo. Ela fica, a gente acopla ela aqui no topo e pelo princípio de pressão a gente consegue pegar e puxar o líquido sem precisar estar ali com o dedo. Então a gente aperta aqui e já desce o líquido, a gente aperta, sobe. Então é bastante prático, né, o uso da pera. Outro instrumento que é bastante usado é o pH-metro, que, como o próprio nome remete, é um instrumento feito para aferir, para a gente tirar, identificar o pH de uma amostra. Então, o que seria o pH? Seria exatamente aquele número que a gente falou na primeira aula, que vai dizer se uma substância é ácida, básica ou neutra. Então, por exemplo, quando a gente fez a medição aqui do pH, deu 7. De 0 a 7 exatamente é um valor neutro, significa que a substância é neutra. Mas se, por exemplo, tivesse dado 1, de 0 a 7, antes de chegar em 7, a gente considera uma substância ácida. Então, 1, quanto menor esse número, mais ácido vai ser. Então, ele cresce da direita para a esquerda. Então, se ele desse ali 1, seria uma substância muito ácida. E a mesma lógica segue para o contrário. De 7 para cima, começa a ficar básico, ou alcalino, como a gente chama. Então, existem exemplos práticos, né, do que seriam substâncias ácidas e básicas, que com certeza a gente já ouviu falar. Por exemplo, o limão, laranja, o azeite, são todos exemplos de substâncias com teores ácidos. Então, para quem sofre de gastrite, que seria justamente esse problema na barriga, justamente pelos ácidos que estão contidos nela, quando tem uma dieta que toma muito alimento
ácido, pode piorar. Então, é importante até na nossa alimentação, né? Nesse caso, como também existem alimentos básicos alcalinos, que é o caso da banana. Banana, caju, todos esses alimentos que a gente diz assim que dá aquela sensação na boca quando a gente come caju, principalmente de substâncias básicas ali. Então, realmente não é só no laboratório que a gente vê esses princípios, né? Está no nosso dia a dia constantemente. Então, esse pHmetro seria justamente para a gente conseguir identificar a natureza daquela amostra. Então, a gente precisa sempre estar ali testando para ver. No nosso caso, tratamento de água, de esgoto, a gente precisa sempre estar ali mensurando, medindo o pH para poder corrigir. No caso da água que a gente bebe, ela precisa estar neutra, ou seja, ali próximo de 7. Então, se a gente faz o tratamento, usa todas as substâncias, e caso ela fique ácida, a gente precisa corrigir aquele pH. Que imagina distribuir uma água com teu ácido para todo mundo. Com certeza ia ocasionar problemas de saúde. Além de corroer a tubulação, ia ter vários tipos de problemas nesse caso. Então a gente precisa sempre estar ali identificando o pH da substância, da água ou de qualquer substância para poder corrigir. Temos também esse instrumento que a gente usa bastante, que é o espectrofotômetro, que é um instrumento de análise que é amplamente utilizado nos laboratórios de pesquisa, que ele é capaz de medir e comparar a quantidade de luz absorvida, transmitida ou refletida por determinada amostra. Então, como é que funciona esse espectrofotômetro? Ele assim parece até futurístico, né? Que é esse instrumento aqui, esse equipamento aqui ao lado direito. Então, a gente pega uma cubeta que a gente chama, né, de vidro, põe determinado material que a gente quer estudar e põe aqui dentro. Então, o que essa máquina faz? Ela vai soltar um tipo de luz aqui, esse laser, que vai passar pela substância e vai fazer a leitura do que é que está ali. Então, como toda substância é diferente, tem concentração, tem determinado poluente a mais ou a menos, por meio desse laser que ele solta, como é identificado aqui nessa figura, ele consegue tirar vários tipos de informações daquela amostra, como a concentração que ela tem, a gente consegue ver quanto de luz ela absorve, quanto de luz ela reflete, qual o comprimento de onda que vocês vão estudar ainda para frente, que ela tem aquela substância. Então, nesse espectrofotômetro, a gente usa bastante justamente para identificar esse tipo de substância que a gente quer. E, por fim, eu trouxe a capela para vocês, que é um instrumento muito importante, que é utilizado para proteção no laboratório, né? E outros locais que a gente utiliza substâncias químicas, que podem ser potencialmente perigosas para a gente. Então, o que é que faz realmente a capela? Ela, quando a gente vai utilizar algum tipo de reagente, fazer alguma experiência que possa sair algum tipo de gás, alguma coisa que possa fazer mal à nossa saúde, a gente faz dentro dessa capela. Então a gente começa a fazer o experimento aqui dentro, o que ela vai fazer? Vai puxar os gases produzidos pela substância e vai levar para longe da gente que está manuseando ali. Então, é um equipamento de segurança, justamente para a gente não ter contato direto ali com a substância. Então, a gente vai, abaixa esse vidro aqui e deixa só nossa mão aqui dentro, mexendo na substância. E assim ela está constantemente puxando os gases produzidos e não deixando ele chegar na gente, né? E assim nos protegendo. Então, eu trouxe até aqui um vídeo. A aula de hoje é bastante curta, só para identificar para vocês e introduzir desse laboratório, que é o... E a gente trouxe aqui um vídeo bastante interessante de tratamento biológico que a gente fez no laboratório. Que o som está um pouco baixo, mas eu vou explicando aqui para vocês
o princípio, né? Primeiramente, a gente pode observar como o Lucas está vestido, que vai ser o nosso aluno que vai trabalhar aqui no experimento. Então, jaleco, máscara, sempre, sempre, sempre. A gente não pode nunca esquecer deles, justamente para nossa proteção. Então, vou botar aqui e vou explicar para vocês o que é que está acontecendo. Olá pessoal, eu sou o Lucas, eu sou aluno de pesquisa daqui do LAPA e estou aqui para mostrar a vocês nossos experimentos de tratamento de esgoto em batelada. Então, aqui é um tratamento de esgoto, tá, gente? A gente vai trabalhar com um tratamento de esgoto, nesse caso, um tratamento biológico. Então, o que seria esse tratamento biológico? A gente vai usar os micro-organismos, os seres vivos, para fazer esse tratamento. Então, a gente sabe que esses micro-organismos, eles se alimentam de matéria orgânica, se alimentam de possíveis poluentes que podem estar na água. Então, a gente trabalha fazendo um sistema que esses micro-organismos vão atuar na água para tratar. Realizar dois experimentos em batelada para tratamento biológico de esgoto. Esse aqui é o tratamento anaeróbio, ou seja, sem a presença de oxigênio. Para isso, nós preenchemos essa garrafa PET com 2 litros e procuramos deixar a tomada de oxigênio o menor possível, para certificar que a quantidade de oxigênio seja mínima. Então, essa parte é bastante importante, que existem 2 tipos, né? Que é o anaeróbio e aeróbio. Ou seja, sem oxigênio e com oxigênio. Existem diferentes tipos de bactérias, que é no caso que a gente vai utilizar para o tratamento. Há algumas que elas se proliferam com oxigênio e outras sem. Por isso que a gente deixou uma garrafa aberta aqui do lado e uma fechada. Justamente para a gente ter esses 2 tipos de bactérias que vão atuar nesse processo. Já no caso das bactérias que é anaeróbias, que elas não precisam de oxigênio, elas produzem, para fazer a decomposição da matéria, tudo, produzem substâncias, como gases. Então, essas bactérias que estão atuando aqui vão produzir gases, no caso que é o metano, que a gente pode, olha que interessante, a gente pode utilizar esse gás para reaproveitar. Então, a gente, por meio dessa torneira aqui, o gás produzido nessa garrafa, nesse tratamento, ele é levado por essa mangueira e a gente pode usar em outros fins, por exemplo, no fogão. Então, é bastante utilizado esse processo para a gente reaproveitar esse gás que é produzido. Nele nós acoplamos uma torneira para retirar diariamente amostras. Na parte superior, a gente acoplou uma mangueira para recuperar todo o biogás gerado durante essa digestão. O biogás vai passar por aqui, vai subir hidróxido de sódio para neutralizar o sulfeto de hidrogênio gerado e o dióxido de carbono também. Tirando o sulfeto de hidrogênio e o dióxido de carbono, o metano gerado vai passar por aqui e vai ser recuperado nessa proveta invertida. Essa proveta invertida, ela está preenchida de água dentro e a gente vai conseguir ter uma noção de metano gerado pelo deslocamento do nível de água para baixo. Então, todo o metano gerado vai estar recuperado dentro dessa proveta. Então, o que é que eles fazem aqui? O metano que é gerado, que seria esse biogás, é transportado aqui para esse recipiente com água. Então, a gente consegue justamente identificar quanto foi gerado por esse deslocamento da água no recipiente. Então, se ela subiu bastante, significa que está sendo produzido bastante metano e está ocupando espaço aqui que está fazendo subir a água. Um sistema aeróbio, a gente acoplou uma bomba de oxigênio na parte de baixo. Na parte de baixo, para deixar o meio reacional perfeitamente misturado, isso, né? E como nós não precisamos recuperar o gás gerado na digestão aeróbica, que é o CO2, a gente não precisou acoplar nenhuma mangueira. O nosso objetivo é acompanhar o desenvolvimento das bactérias e, para isso, nós vamos avaliar alguns parâmetros, como TTO, pH, temperatura, sólidos suspensos voláteis, e como, por exemplo, aqui vocês estão vendo, foi a primeira análise que
DQO. Então, só uma última observação, que como essa aqui é com bactérias aeróbias, elas não produzem esse gás, né, o metano. Por isso que não tem essa mangueira acoplado na garrafa, né? Então, existe essa diferença entre o tipo de bactéria que a gente vai utilizar para o tratamento. Então, basicamente, a aula de hoje foi isso, tá, gente? Agradeço aí a presença de vocês e a atenção.